rádio, está com sua família, ou quem sabe sozinho nesse friozinho que faz nesta manhã aqui na cidade de Jaru, no nosso estado de Rondônia. E nós estamos aqui agora na rádio Nova Jaru, no programa Voz da Esperança, levando esta esperança que não é de um homem, mas é a esperança que vem do Senhor Jesus para cada coração, para a sua vida, para o seu lar. Muito obrigado porque você está sintonizado conosco. Você amigo que nos acompanha aí pela live do Facebook, você amigo que nos acompanha pelo YouTube também, que depois vai estar disponível aí para quem quiser ouvir e ver este programa e esse estudo. Chegamos ao momento da Palavra de Deus, o momento mais importante deste programa. Este programa que vai ao ar todos os domingos é a Palavra de Deus, a Bíblia que é aberta e chega a cada coração. E hoje, sem dúvidas, também chegará ao seu coração. Para abrir a Bíblia, nós precisamos orar, precisamos pedir a direção de Deus. E neste momento eu quero que você ore comigo, se for possível, fechar os seus olhos, se não, concentre-se no Senhor e vamos falar com Deus. Nosso Pai eterno, louvado, exaltado por toda a eternidade seja o nome do Senhor. Obrigado por cada amigo ouvinte que nos acompanha neste momento. Quem sabe no sítio, nas linhas aqui espalhadas por muitos lugares neste estado. Quem sabe em outros estados também, como alguns nos acompanham, até mesmo em outros países, através da internet. Amigos que nos acompanham aqui na região norte, no Amazonas, no Acre, Roraima, em outros lugares mais, porque a internet vai longe. Nós pedimos a tua bênção para estes também. Aqui está a tua palavra aberta. A mesma nunca volta vazia. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Que nós venhamos entender a tua palavra neste momento e sentir o calor do Espírito Santo falando às nossas vidas. É a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nós hoje vamos estudar o tema sobre a origem do mal. Neste momento nós temos um grupo de mais de 30 pessoas que estão estudando a Bíblia conosco no Estudo Bíblico Web Rádio e nos acompanham através do WhatsApp. Eles ali recebem o estudo bíblico através do WhatsApp e respondem no WhatsApp esses estudos e automaticamente eles, depois de responder, compreendem. Se tiver alguma dúvida, nós tiramos aqui na rádio todos os domingos no programa A Voz da Esperança. Hoje o nosso tema é a origem do mal. Você já parou para pensar quanta maldade existe nesse mundo? É claro que sim. Quantas pessoas más, quantas pessoas morrem e são assassinadas todos os dias no nosso país. Somente em 2019, para você ter uma ideia, mais de 41 mil mortes foram registradas em assassinatos neste país que nós vivemos, no Brasil. Imaginem, que dor, que tristeza. Quantas são as mães e os pais que sofrem com seus filhos? Quantas são as maldades? Imagina comigo, amigos, que muitas vezes você já acompanhou aí pela televisão, até mesmo pela rádio, pessoas em presídios e em uma tremenda rebelião, infelizmente, matam muitos daqueles que estão ali. Você já viu com certeza quantas crianças morrem por dia no nosso país e no mundo todo? São violentadas. E a violência não somente física, mas também uma violência mental, psicológica, porque este mundo ele é cruel, este mundo é mau. Quantas são as pessoas que já perderam as suas vidas simplesmente por causa de poucos reais, simplesmente por causa de uma palavra? Este mundo, ele de fato é cruel, existe maldade no mundo. Quantas vezes você, amigo que nos acompanha, não gosta ou não sai de casa, às vezes para passear? É claro, em dias comuns, nós estamos aí em meio a uma pandemia neste momento, e não estamos saindo muito, é claro, mas em dias comuns nós já não saíamos muitas vezes. Em algumas cidades já as pessoas não podem ir às praças, aí a um lugar ficar com a família mais tranquilo ali, um lugar aberto, porque tem medo dos assaltos, tem medo da violência, que infelizmente tem crescido cada vez mais. Diminui um pouco, cresce um pouco em alguns lugares e assim vai, porque este mundo é mau, este mundo é cruel. Sabe, hoje eu quero falar com você um pouquinho aqui na Palavra de Deus, por que este mundo é tão mau? Mas para entender a maldade deste mundo, nós precisamos também, primeiro, saber que temos um Deus bondoso. E é exatamente neste ponto que para alguns fica um pouco complexo, alguns não conseguem entender. Por quê? Por que a maldade, sendo que nós temos um Deus bom?
E eu quero aqui começar a ler a Bíblia em um texto de Salmos 89, versos 14, o verso 14, que diz assim, olha o que diz a palavra de Deus, aqui eu tenho a Bíblia aberta comigo, se você puder e tiver condições aí, você também pode abrir a Bíblia e estudar conosco e acompanhar a leitura nesse momento de Salmo 89, 14, que diz assim, justiça e direito são o fundamento do teu trono. Note bem, justiça e direito, graça e verdade te precedem. Este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que você serve. Ele é um Deus direito, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia. Esse é o nosso Deus. Mas diante, querido amigo e amiga, de um texto desse, de um verso desse, você pode pensar comigo, mas por que então, pastor Aleixo, tanta maldade? Por que vocês, adventistas do sétimo dia, no Brasil e no mundo todo, falam que existe um Deus bom, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, sendo que existe maldade neste mundo? Quem sabe você, amigo, que nos ouve agora aí, deitado na sua rede, no sítio, ou quem sabe aqui na cidade, passando com o seu carro, passando aqui nessa cidade no seu caminhão, atravessando e cortando o estado de Rondônia, você pode estar se pensando, mas por que tanta maldade então? Esta é a pergunta. Sabe, queridos, nesses textos que vamos ler, temos algumas informações sobre de onde veio a maldade e por que tanta crueldade neste mundo. Eu quero ler um outro texto aqui para vocês, que está em Isaías 14, verso 12 em diante, até o verso 14, e diz assim, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Note bem neste verso. Note bem na última frase que eu falei aqui, que eu li aqui da palavra de Deus, amigo. Ah, amigo ouvinte, Satanás agora se levanta e diz, eu vou colocar o meu trono acima das alturas. Eu serei melhor que Deus, eu estarei acima de Deus. Aí você pode pensar, mas pastor, o céu era perfeito, tudo funcionava com tremenda harmonia no céu, não havia imperfeição, não havia pecado, não havia maldade. Mas sabe, querido, aqui está a grande questão que eu quero deixar a você aqui neste momento. Deus é um Deus de liberdade, Deus não é um Deus tirano. E Ele nos dá liberdade para fazermos o que quiser na nossa vida. Sabe, muitas pessoas colhem consequências da vida e querem culpar a Deus. Eu quero dizer a você esta manhã, amigo ouvinte, amigo que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, Deus te dá liberdade. Mas saiba de uma coisa, quando você planta algo, você vai colher. E você precisa saber que quando você planta, você vai colher. E você precisa colher as consequências. E este anjo que foi criado por Deus, que era um anjo perfeito, bonito, agora começa a colocar na sua mente que ele poderia estar acima de Deus. Eu te pergunto, quem está acima de Deus? Absolutamente ninguém está acima de Deus, porque Deus é o Criador de todo o universo. E nós já falamos aqui em um estudo anterior sobre a criação. Deus criou o ser humano, Deus criou você com perfeição, de maneira maravilhosa. Mas agora ele começa a se rebelar e algo interessante acontece. Ele começa agora a ir nos demais anjos e ele começa ali, através da sua conversa, ou como dizem alguns, do seu papo, da sua lábia. E ele começa agora a tentar convencer muitos destes. E a Bíblia chega a dizer que uma terça parte dos anjos agora são lançados por terra. Sabe, amigos, por dar ouvidos a alguém que deixou plantar ou que inicia no seu coração um sentimento de maldade e de querer estar acima de Deus. Olha o verso quando diz, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, ele estava se colocando no lugar e na posição de querer ser Deus.
E nós só temos um Deus excelso e criador do universo. Não existem outros deuses. Aí começa a maldade, exatamente no coração daquele que era um anjo de luz, como já disse, que se torna agora o Lúcifer, Satanás, o diabo, o ser das trevas que tem destruído tantas famílias e tantos lares. Ainda diz mais, Ezequiel capítulo 28, verso 13 a 15, assim: esteve no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Diz mais o verso: perfeito eras, olha a palavra, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Portanto, estamos falando de um ser criado por Deus, um anjo criado por Deus. Sim, foi Deus quem criou. Mas foi Deus quem criou a maldade? Claro que não. Ele agora deixa ou começa a implantar no seu coração e ali nascer, a brotar, como uma florzinha que vai brotando devagar, algo feio e terrível, que era exatamente, querido amigo que nos ouve, a iniquidade, ou seja, o pecado, a maldade. Porque Deus não criou o pecado, porque Deus não criou a maldade, Deus criou os anjos e o ser humano perfeitos. Mas mesmo ali em um lugar perfeito, Satanás, ou aquele anjo, que hoje é um anjo caído, ele permitiu que brotasse o sentimento de querer ser maior que Deus, de querer estar acima de Deus. Sabe qual é o nome disso? Liberdade. Alguns dizem que liberdade é bom. Sim, liberdade é bom. Mas essa manhã eu quero dizer a você que liberdade é bom para aqueles que sabem usar da liberdade. Mas o nosso Deus é um Deus livre e que nos deixa livre. Você é livre para fazer da sua vida o que você quer? Claro que sim. Mas saiba que tudo que nós fazemos nesta vida, nós temos que colher as consequências. Quero te fazer uma pergunta ainda nesse momento. Qual foi o resultado, então, da rebeldia desse anjo caído de Satanás? Qual o resultado de tudo isso? Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Diz assim: e houve batalha no céu. Algumas versões diz, houve peleja, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra, ou na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que texto tremendo, queridos. A palavra de Deus está dizendo que em um determinado momento houve guerra, houve batalha no céu, porque no céu não pode haver maldade. E se ali agora começou a surgir a maldade, esta maldade deveria ser expulsa dali. Quando nós pensamos nisso, nós imaginamos um dia só, Satanás se revolta, ele é expulso e há uma batalha e há uma guerra ali no céu. Miguel, o nosso Senhor Jesus, agora batalha contra o diabo em um dia só. Não. Existe um livro muito lindo, eu quero que você um dia procure e leia, quem sabe na internet, chamado História da Redenção, de uma escritora chamada Ellen White, norte-americana Ellen White. Ela comenta um pouquinho sobre este tema, e que tema maravilhoso este, apesar de ser drástico. Sabe, ela comentando, ela fala um pouquinho ali, que Satanás, ele por muitas vezes foi chamado por Deus, foi conversado com ele, não faça isso, por que você está fazendo isso?
Você percebe que aqui nesse verso ele já tem um grupo. Por isso a Bíblia diz que 1/3 foi precipitado, foi mandado, foi tirado dali do céu. Sabe, querido, aqui ele já havia formado o que nós poderíamos chamar nesse momento, para melhor compreensão, o seu bando, o seu grupo. E ali já havia maldade no coração de muitos desses. E esse é o plano de Satanás, do diabo, colocar maldade no seu e no meu coração e fazer com que essa maldade ela aumente cada dia mais. Diz que eles foram lançados dali porque não havia mais lugar para Satanás no céu, porque o céu é um lugar perfeito, de perfeição. Vindo agora para a terra, porque o diabo foi lançado para a terra. Quais advertências Deus fez a Adão e Eva? O primeiro casal que Deus criou com perfeição. Se você vai a Gênesis capítulo 2, verso 15 em diante, nós lemos assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ah, querido amigo, Deus é um Deus de liberdade, você é livre. Mas Deus impõe limites até mesmo para os seus filhos. Ele diz: filho, você vai até aqui, mas daqui você não pode passar. Porque Deus ama os seus filhinhos, que Ele mesmo criou. E Deus, quando fez Adão e Eva e colocou ali no jardim do Éden, eles eram perfeitos, viviam em plena harmonia. Exatamente a palavra correta é perfeitos. Nós não podemos, com nossa mente finita, hoje entender o que é perfeição, mas Deus os fez perfeitos e os colocou ali no jardim do Éden para lavrar, para cuidar, para dar nome aos animais e serem felizes, o casal. Deus é perfeito. Mas Deus disse assim: desta árvore, vocês não podem comer. Ah, queridos, alguns dizem, irmão Daniel, Francesco, que estão aqui no estúdio conosco esta manhã, pastor, e ela então comeu ali a maçã? Não, amigo, nós não sabemos exatamente qual foi a fruta, se foi uma maçã ou se foi outra fruta. E a grande questão deste verso, deste texto, não está no fruto, não está no fato de comer. E alguns dizem, uma vez alguém me falou: mas pastor, a fruta estava envenenada e por isso trouxe o pecado. Não, amigo, não é exatamente assim. A questão não está na fruta, a questão não está na árvore. A questão está na palavra, que em português nós chamamos de desobediência. Quando nós somos desobedientes, nós colhemos consequências ruins. Sabe quando teu pai e tua mãe dizem assim: filho, não vai? Sabe, queridos, eu já vi mães dizer, ou já ouvi de mães que dizem: filho, não vai, não sai de casa, filho, não vai para a festa. Ah, querido amigo, eu já vi algumas mães chorando ao lado de um caixão e gritando, dizendo: por que que meu filho saiu? Eu disse para ele não ir. Eu disse para ele não ir para a festa. Eu disse para ele parar com essa vida. E ele foi. E agora a mãe não pôde mais abraçar o seu filho com vida. E chorando, lamentava diante de um caixão por desobediência. Sabe, queridos, Deus é um Deus de amor, mas Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. Por isso Deus falou para Adão e Eva: não coma deste fruto. A grande questão aqui é a obediência. Não é o fruto, não é a árvore, não, é obediência. E nós precisamos, portanto, ser obedientes ao nosso Deus. Quero te fazer outra pergunta hoje. De que maneira Satanás engana hoje, nos nossos dias? Será que ele continua enganando? Ah, claro que sim, amigos. E a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ah, amigo e amiga que nos ouve através desta rádio, entenda bem o que está dizendo esse verso. E diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura
de anjo de luz. Ah, amigo, quando Satanás quer destruir a tua vida, ele não chega aí com chifres grandes, com uma roupa feia, todo de vermelho, ou de preto, ou de amarelo. Não. Ele vem como um anjo bonito e se faz passar como um anjo de luz para destruir a vida de muitas pessoas. Aqueles que hoje são alcoólatra disseram que no começo não foi tão bom ali, era meio ruim. Mas de repente ele começou a perceber que que era bom, que era interessante o uso do álcool. De repente eles começaram a ver que era bom ali o uso do fumo, que no primeiro trago não foi tão bom, das drogas, que fez você esquecer de tudo. Você estava desesperado naquele momento quando usou droga a primeira vez. E ali, a primeira vez que você usou aquela droga, depois você estava tranquilo. Por que trouxe tranquilidade? Porque mexeu com o seu sistema nervoso. Porque você esqueceu de tudo. Claro, estava drogado. Mas depois vem a desgraça para a sua vida. É assim que Satanás se oferece. Ele não se oferece como alguém ruim. Ele diz que vai ser bom e que você vai ser feliz. Ele diz que se você tiver muitas mulheres, se você tiver fama, se você tiver carros, se você tiver dinheiro, ele diz que se você usar drogas, se você beber e ir para as festas, você vai ser feliz. E no começo parece que tudo isso de fato é bom. E parece que você é feliz. Mas sabe, amigo e amiga que nos ouve através da sintonia deste rádio, você que nos acompanha agora pelo YouTube, pelo Facebook, deixa eu te dizer uma coisa, depois vem as consequências. Depois vem a tristeza e a dor. É triste ver uma mãe chorar porque o filho e a filha estão no mundo das drogas. É muito triste, queridos. E eu já vi muitas mães e pais chorarem e gritarem de dor no peito porque o filho foi morto por uma facção e perdeu a vida por causa de uma droga, das drogas. É triste. Mas no começo parece que tudo era bonito, tudo era maravilhoso. João 8,44 diz assim, queridos: vós tendes por aí o pai ao diabo, ou por vosso pai o diabo. Olha que texto pesado. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. E o texto continua dizendo, parafraseando aqui, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Esse é Satanás, este é o pai de toda maldade. Quero te fazer mais uma pergunta hoje. Esse planeta, queridos, é hostil, é cheio de maldade, como nós já falamos. O que Deus fez então para nos libertar de tudo isso? Diante de tudo isso que eu falei para você, fica a pergunta: estamos perdidos, pastor? Não tem mais solução, não tem mais jeito então? Então não tem mais saída? Claro que não, amigo. A solução e a saída é Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? João 3,16. Quem sabe você conhece esse verso memorizado. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Esta palavra, ela é poderosa para nossas vidas hoje. Ainda que seja um verso tão conhecido e tão falado, mas ela tem uma significância maravilhosa para nós. Nós de fato estávamos perdidos porque nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E por consequência nós pecamos e por consequência nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. Mas sabe, querido amigo, deixa eu te dizer uma coisa: Deus amou o mundo de tal maneira que depois de Ele ter criado este mundo, Ele ainda enviou o seu Filho, o seu único Filho, Filho unigênito. A palavra único aqui no original grego significa e quer dizer que não existe outro na sua espécie. Nunca existiu. Não existe, nunca existirá outro igual a Deus, igual a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, que deu a vida por você e por mim. Esse é o nosso Senhor Jesus. Diz mais a Bíblia em 1 João 3, verso 8, quem comete o pecado é do diabo. Ah, amigo, mas o texto não para por aqui, porque o diabo peca desde o princípio. Louvado seja Deus que o texto não acaba aqui. Ele diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Você não precisa mais ser escravo.
da maldade e do pecado, porque Jesus te liberta neste momento, em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Ele pode libertar você. Sabe como vencer então tudo isso? E eu termino lendo estes versos de Efésios capítulo 6, versos 10 até o 18, vou parafrasear aqui, mas diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes para as astutas, para as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus. Diz mais: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Querido amigo, nem tudo está perdido. Claro que não. Jesus é a nossa solução. Jesus é a saída. Deus enviou o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário. Ele quer te salvar. Você tem vivido uma vida de maldade? Será que essa manhã eu estou falando para alguém que nos ouve através da sintonia deste rádio? Será que nesta manhã ou neste momento eu estou falando para alguém que está vendo pelo YouTube esta mensagem que está gravada? Eu não sei qual momento que você está vendo. Você que está assistindo agora pelo Facebook, você que nos está ouvindo pela rádio, aqui na cidade de Jaru, no estado de Rondônia, em qualquer lugar. Será que eu não estou falando para alguém que está sendo uma presa do maligno, da maldade? Será que eu estou falando a alguém neste momento que tem sofrido, uma esposa e quem sabe não aguenta mais viver nas mãos de um esposo que é violento e que a machuca, não somente fisicamente, mas também intelectualmente, e te coloca para baixo, diz que você não é nada, psicologicamente você está abalada? Será que eu estou falando para algum filho que tem sido desprezado pela família, pelos pais? Será que eu estou falando para uma esposa que não aguenta mais ver o esposo chegar em casa bêbado, bater nos filhos, bater nela? Será que eu estou falando para algum filho que não aguenta mais ver na sua casa a violência doméstica? Não aguenta mais ver na sua casa o seu pai e sua mãe brigando, apanhado seus pais bêbados? Será que eu estou falando para alguma mulher, para alguma jovem senhorita, ou algum rapaz que está sendo violentado? Este mundo é mau, este mundo é cruel, mas Jesus é a solução para esta maldade. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Um dia eu estava em um determinado lugar e depois de uma mensagem que eu fiz em uma igreja, da ministração da palavra de Deus, uma criança me procurou, um adolescente, olhou nos meus olhos com os olhos cheios de lágrimas e disse: pastor, eu quero que você ore por mim. Eu disse para ele: o que está acontecendo, meu filho? Ele disse: é que eu sou violentado já faz muito tempo. Eu sou violentado por um tio. Sabe, queridos, quando nós vemos coisas assim, é algo que dói no nosso coração, que machuca. Mas hoje eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela afirma, ela diz que existe solução para tudo isso. Eu sei que as manchas do pecado ficam no coração de uma criança, de uma mãe, de um pai, de um filho que sofre. Eu sei que quem sabe você não vai esquecer, mas quando você se sente perdoado, Jesus te liberta e você passa a ser feliz. Se você está sofrendo com o mal deste mundo, eu quero te pedir em nome de Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deixa Deus transformar a tua vida. Eu quero te convidar a orar comigo agora. Entregar essa dor que você está sentindo, pela maldade que te aflige hoje. Entrega para Jesus, Ele vai mudar teu coração.
Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela palavra que foi aberta. É a palavra não de um pastor, não de um homem, mas é a palavra do Senhor. Hoje falamos sobre um tema, Deus, duro de se falar, de se ver, de se viver. É o pecado, é a maldade que aflige tantas famílias. Por favor, Deus, em nome de Jesus, hoje eu clamo ao Senhor pedindo que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, abrace neste momento alguém que está sofrendo, meu Deus, pela maldade deste mundo. Será que eu estou orando aqui neste momento através da rádio com uma mãe que chora porque seu filho está no mundo das drogas? Será que eu estou orando neste momento, Pai Eterno, com uma esposa que sofre porque é violentada por seu esposo? Será que eu estou falando aqui a uma criança, meu Deus, a um adolescente, seja um garoto ou uma garota, que é violentada sexualmente, meu Deus, e não aguenta mais? Será que eu estou orando com alguém que já sofreu tanto, meu Deus, mas tanto, que já não quer mais nem acreditar no Senhor? O Senhor não criou a maldade, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é misericórdia, o Senhor é graça. Ah, Deus, mas Satanás colocou a maldade neste mundo. Mas não ficou por isso mesmo, porque o Senhor enviou o Teu Filho e hoje somos libertos, meu Pai. E um dia o Senhor vai voltar e todo mal terá o seu fim e nunca mais ninguém vai chorar, ninguém vai sofrer. E como disse Apocalipse capítulo 21, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, porque o Senhor é a grande solução para toda maldade. Obrigado, Deus, porque o Senhor abraça Teus filhinhos hoje e diz: filho, fique em paz, eu te amo, eu não te abandonei, eu vou aí te buscar e te tirar desta dor e deste sofrimento. Em nome de Jesus, nós oramos entregando cada filho Teu, e que essa música que vamos ouvir permaneça falando ao nosso coração, em nome de Cristo. Amém. Amém. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas